Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui iniciando esse vídeo para trabalhar com vocês a devocional diária, um dos nossos pilares. Nós fizemos uma pesquisa domingo passado na Igreja Presbiteriana do Jardim América, em que as pessoas identificaram alguns pontos de dificuldade no projeto e em suas vidas, e a devocional pessoal diária foi o ponto em que as pessoas demonstraram maior dificuldade. Meu objetivo nesse vídeo é a gente refletir juntos num texto bíblico. Para isso, eu preparei aqui, vou mostrar para você o texto de Romanos 8, a partir do verso 31 até o verso 35. Eu não fiz um pré-estudo antes para analisar esse texto, porque eu quero, junto com você, refletir sobre esse texto como se fosse uma devocional mesmo, não é um estudo que eu preparei para apresentar, tá bom? Eu só escolhi o texto com antecedência nesse contexto de próximos da semana da Páscoa, da Semana Santa que nós estamos. Então, o primeiro passo de uma devocional é você ler o texto bíblico. E para isso é necessário você estar concentrado. Você se desligar, se desconectar de outras coisas. Momento de silêncio é importante também para que a palavra de Deus seja realmente como a palavra de Deus falando aos seus corações. Então, eu vou fazer alguns segundos de silêncio, vou ler o texto uma vez. Vamos lá, faça o mesmo aonde você estiver assistindo este vídeo. O texto diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Até aí. Depois que você escolhe um trecho para você lê uma vez e busque o silêncio, ou melhor, a solitude, para que Deus fale ao seu coração. Você pode fazer com os olhos fechados, com os olhos abertos, mas busque essa solitude, ela é importante. Eu vou fazer isso por alguns segundos aqui com você. E então você lê o texto novamente. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? O que nos separará do amor de Cristo? Você pode fazer essa leitura duas, três vezes, intercalando com momentos silenciosos. Após essas leituras, algumas perguntas podem te ajudar, por isso que eu coloquei aqui embaixo esse bloco de anotações. Por exemplo,
você perguntar o que eu aprendi hoje sobre o texto. Essa é uma pergunta importante para nós fazermos para nós mesmos. Deus, ele sempre promete, quando nós buscarmos a sua palavra, quando nós buscarmos ouvir a sua voz, a promessa de Deus é nós nos conectarmos a Ele com a nossa mente e buscar entender o que Ele quer para nós de forma muito específica. Deus sempre tem um propósito, nós sempre temos um aprendizado quando nós estamos diante da palavra. Essa pergunta seria o equivalente, deixa eu mostrar a pergunta aqui para você, a você trabalhar a sua mente, a oração do sonda-me, sonda-me. O que o Senhor quer me ensinar hoje, Pai? E quando nós olhamos para esse texto, você pode ver aí na tela ou na sua Bíblia, nós temos muitas coisas o que aprender aqui. E a devocional pessoal tem que ir para o texto fazendo essa pergunta, o que eu posso aprender? Claro, o texto vem dentro de um contexto, né? Por isso que o verso 31 começa, que diremos, pois, diante dessas coisas. Isso faz mais sentido para quem leu a ordem da salvação, o que Deus faz nas nossas vidas nos versos anteriores. Mas a pergunta é válida mesmo para quem não leu o contexto anterior. A pergunta é a seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você olha para a sua vida, para o seu dia, o que eu posso aprender em relação a isso? De que quem é louco de se levantar contra alguém que tem Deus ao seu lado? E o apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta aos Romanos, estamos aqui no capítulo 8, ele traz ainda os argumentos, é a continuação do verso 32. Se Deus é por nós, fique tranquilo, meu amigo, quem será contra nós? E aí ele explica, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, eu adoro este verbo, ele entregou Jesus, e o texto diz, por todos nós. Se Deus fez isso, o texto continua, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, voltando a essa pergunta que está aqui, o que eu aprendo ao ler a palavra de Deus, esse trecho que nós escolhemos na devocional de hoje? Eu aprendo que se Deus já resolveu o maior problema existencial e eterno que eu tinha, o meu problema de desconexão com Ele, o Pai, se eu estava condenado e Ele resolveu o maior de todos os problemas, será que Ele não vai resolver os outros probleminhas que eu tenho no meu dia a dia, o boleto que eu tenho que pagar, a saúde do meu filho, a saúde do meu pai, a situação do meu casamento, aquela animosidade no trabalho, em casa? Será que Ele não vai? Claro que Ele vai. Este é o argumento do apóstolo. E aí nós continuamos com a seguinte pergunta: quem fará, pergunta do apóstolo, né? Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? Escolhidos ou eleitos, né, na outra versão bíblica. É curioso porque a culpa é um sentimento terrível do ser humano. E a culpa, ela existe quando alguém nos acusa ou quando nós mesmos nos acusamos. E o texto bíblico, a pergunta está aí na tela. O que eu estou aprendendo? O que eu aprendi sobre o texto hoje? Ele está dizendo que eu não preciso ficar preocupado com a acusação, porque Deus tem um propósito. O Marcelo tem um jeitão, você tem um jeitão, nós temos virtudes e pecados. E nesse jeitão, Deus nos escolheu para vivermos o evangelho dele, para vivermos a vida que ele nos deu. E é por isso que o texto diz, vou destacar aí para você, é Deus quem os justifica. Porque nós somos pecadores, nós não podemos nos conectar diretamente a Deus. Mas Deus nos justifica no sentido de nos tornar justos. Ele coloca essa culpa que eu falei há pouco sobre Jesus. E ele faz a obra da nossa justificação em Cristo. Para mim, basta apenas crer, está tudo feito.
Por isso o texto diz, deixa eu mostrar novamente para você, é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Você não depende das suas obras, você não depende das suas ações humanas, nós somos limitados e aqui está a graça do Evangelho. Quem os condenará? Satanás não pode me condenar, os demônios não podem me condenar, pessoas não podem me condenar, porque eu sou justificado em Cristo, não por mim mesmo. E é isso que o texto diz na sequência, foi Cristo Jesus que morreu. Mas ele não apenas morreu, e mais, que ressuscitou. Ele não apenas ressuscitou, ele está à direita de Deus. E aqui vem algo fantástico para nós aprendermos ou relembrarmos. Ele morreu por mim, ele ressuscitou por mim, ele está à direita de Deus e ele intercede por nós, os discípulos dele. Que coisa fantástica. Imaginar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, à direita de Deus, intercedendo por nós. Isso eu aprendo com este texto. Quando eu leio, quando eu faço a minha devocional diária, como estamos fazendo juntos neste momento. E depois ele termina dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? É como que uma conclusão. Paulo vai continuar o raciocínio, mas para essa nossa devocional breve, eu vou terminar aqui como uma conclusão. Diante disso tudo, esse é o ponto. Diante disso que eu estou te lembrando, o apóstolo Paulo está nos lembrando, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele traz alguns pontos, né? Muito corriqueiros dos nossos dias hoje. Será as tribulações que você passa? Tribulações financeiras, tribulações de saúde, tribulações de relacionamento. Será que Jesus vai se separar de você por causa das suas tribulações? Será as angústias que você tem? Quer aquelas emocionais, quer aquelas clínicas, psicológicas? Será as perseguições que você tem por causa do Evangelho, ou perseguições de trabalho, perseguições familiares, perseguições sociais? Será a fome, as dificuldades que você encontra, como todo ser humano encontra em alguns momentos da vida, a nudez, que nós poderíamos pensar aqui, tanto em termos extremos, quanto como Jesus nos apresenta no Sermão do Monte, a preocupação com o que se vestir, com roupas, com o que comer. Será os perigos, e o apóstolo Paulo entende bem o que ele está falando aqui, ele estava preso quando escreve, escreveu muitas cartas, né, da prisão. Será o perigo? Será a espada? Será a situação violenta do mundo, do nosso bairro, da nossa cidade? Será que isso tudo significa que Jesus não está conosco definitivamente? Isso nos separa do amor de Deus, do amor de Cristo? Não, não nos separa. Então, voltando à nossa pergunta, isso tudo que nós refletimos em poucos minutos é o que nós aprendemos quando nós olhamos para o texto bíblico. Mas uma segunda pergunta é relevante quando nós estamos num momento de devocional como esse. Como está a minha vida eu ia colocar adiante, mas quanto ao que eu aprendi hoje, por exemplo. Aí é o momento em que você vai analisar a sua vida. Eu vou fazer isso em relação à minha vida, nessa devocional que eu estou fazendo. Claro, não preciso expor aqui no vídeo para vocês, mas eu vou pensar coisas do tipo, em relação à minha família, em relação à minha espiritualidade, minha comunhão com Deus, em relação ao texto bíblico. Vou mostrar de novo o texto. Em relação a isso que eu aprendi, como está a minha vida hoje? Perguntas do tipo, eu lembro que Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor a mim. Eu lembro que essa bênção de Deus inclui todos os benefícios extras, além da minha salvação da graça, que é Cristo estar comigo, Cristo interceder por mim,
o seu amor ser inseparável? Será que no meu dia a dia, será que neste dia, desta semana que nós estamos fazendo essa devocional, será que os meus pensamentos estão focados neste Deus, neste Jesus que fez isso por mim? Isso significa você analisar como está a sua vida diante do que você aprendeu hoje. E você pode até escrever isso, se for o caso. Essas perguntas podem ser redigidas, as respostas também. E uma pergunta final que você pode fazer é: o que eu posso aplicar? O que eu posso aplicar para a minha vida? Perceba o movimento aqui dessas perguntas. A primeira, o que eu aprendi sobre o texto, estamos referindo à nossa mente, ao sonda-me. Senhor, sonda-me, o que o Senhor quer me ensinar? A segunda pergunta está relacionada a uma reflexão pessoal, ao nosso coração. É nós falarmos: Senhor, quebranta-me. Eu preciso mudar, eu preciso ser mudado, como diz a canção. E o terceiro movimento que eu posso aplicar significa a aplicação, a minha vida. Significa dizer: Senhor, transforma-me. Perceba que os três movimentos não dependem de mim. A iniciativa pode ser minha, mas os movimentos dependem de Deus. É eu pedir para o Senhor: Senhor, sonda-me. Senhor, eu preciso entender o que o Senhor quer para a minha vida, mas não apenas entender, Senhor. Eu preciso que o Senhor me quebrante. Eu olho para a minha vida e eu vejo que a minha vida não está igual ao que eu acabei de ler na Tua palavra em Romanos 8, 31 a 35. Então, quebranta-me e, por fim, transforma-me, Senhor, porque o Senhor me chamou para viver esta vida e eu não tenho vivido essa vida. O que eu posso aplicar, então? Então, a resposta a essa última pergunta é coisas do tipo: a partir de hoje, todos os dias, eu vou me lembrar da obra de Jesus, eu vou reler esta mesma passagem bíblica em outros momentos do meu dia. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para a sua vida, como fará para a minha também. Algo muito interessante de você perguntar, por exemplo, ao final do dia, deixa eu abrir aqui para você ver o que eu estou escrevendo. Ao final do dia, ou no momento de manhã, enfim, depois que você tiver esse momento devocional, não precisa ser no momento devocional, você pode fazer a seguinte pergunta: o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje? Aí você pergunta assim: o que Deus fez hoje? Olha aí. E uma última pergunta: no que eu posso melhorar? O que eu fiz hoje? O que Deus fez hoje? E no que eu posso melhorar? Experimente, depois de ter tido essa devocional junto comigo, nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo. Você, ao final do dia, minutos antes de você colocar a cabeça no travesseiro, você refletir: Deus, o que eu fiz hoje? E o que o Senhor fez hoje? E no que eu posso melhorar? Este é um caminho para você buscar uma devocionalidade, uma comunhão com Deus sadia. Nós usamos Romanos 8, poderíamos ter usado qualquer outro texto e fazer as mesmas perguntas e as mesmas reflexões. Eu quero terminar com uma música que nós ensinamos para a igreja no último domingo, nesse contexto de Páscoa. Ela é do projeto Sola, ela se chama Redenção. E eu vou passar aqui os slides da música para você acompanhar essa belíssima letra, relacionado ao texto de Romanos, relacionado ao que nós refletimos e relacionado ao contexto de pré-Páscoa que nós vivemos. Acompanhe aí e no finalzinho eu vou fazer, quando a música acabar, eu vou fazer uma breve oração. Vamos lá. Pois ele decidiu me amar e em
seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aí está a belíssima canção Redenção do Projeto Solo. Eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor,
Obrigado, ó Deus, por este momento de devocional contigo, ó Pai. Lemos a tua palavra, ouvimos a tua voz, identificamos o que o Senhor quer nos ensinar, analisamos as nossas próprias vidas e traçamos metas para aplicar a tua verdade nas nossas vidas. Também ouvimos a tua mensagem cantada. Obrigado, ó Deus, porque Jesus Cristo nos trouxe a redenção, porque a esperança retornou, nós temos graça e paz por meio de Cristo Jesus. Ó Deus, sei com a vida de quem participou comigo dessa devocional. O Senhor conhece as necessidades de cada uma dessas pessoas. Derrame graça e paz, faça com que a cruz, a glória do teu evangelho, a glória de Jesus resplandeça sobre a minha vida, sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Perdoe os meus pecados, perdoe os nossos pecados. E obrigado por teu amor em Cristo Jesus. Em nome dele, em nome de Jesus, é que nós te damos glórias e nós te oramos e nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos numa próxima devocional.